A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 5 e versículo de número 1 ao 9, que vai nos dizer assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que Jesus, ele visitou ao tanque de Betesda exclusivamente para curar a este homem. Você observa que era um tanque aonde tinha muita multidão, tinha muita gente, irmãos, que precisava ser curado, mas Jesus visitou aquele tanque para exclusivamente curar a este homem que sofria há 38 anos. Jesus, irmãos, ele sabe a quem ele entrega milagres. Jesus sabe quem ele vai abençoar, quem vai viver o sobrenatural. Muitas vezes a gente não vai compreender o trabalhar de Deus. E tem muita gente que acha que Deus, ele age de maneira injusta. Porque alguns ele abençoa e a outros ele não abençoa. Mas Deus trabalha segundo a vontade dele. E ele conhece a intenção, ele conhece o coração, ele conhece o sofrimento. E as bênçãos são dele e ele entrega a quem ele quer. E eu quero lhe dizer uma coisa: da mesma forma que Jesus se compadeceu deste homem, ele se compadece de você. Mas, irmã, tem muita gente sofrendo no mundo. Irmã, tem muita gente padecendo, passando por luta, por dificuldade, mas Deus resolveu, se agraciar de você. Declare comigo: o meu Deus resolveu se agraciar de mim e eu não tenho que entender. O meu Deus resolveu se agraciar de mim e eu não tenho que entender. Versículo 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Ou seja, tinha muita gente ali que precisava de milagre. É como no mundo que nós vivemos hoje. Tem muita gente precisando de milagre. Tem muita gente precisando de resposta. Tem muita gente precisando de cura, de libertação, de restauração. Tem muitas pessoas que não querem nem orar para pedir algo a Deus. Por quê? Porque diz assim: Deus já tem muita gente para cuidar nesse mundo. E realmente, irmãos, tem muita multidão aí neste mundo precisando de milagre, precisando de resposta, mas Deus, ele resolve se compadecer de você. Ele resolve fazer um milagre na sua vida, porque foi isso que aconteceu. Jesus visitou o tanque de Betesda para que o exclusivo, para que o milagre extraordinário acontecesse na vida deste homem. Este homem não seria curado pelo agitar da água, ele não seria curado pelo anjo, mas ele seria curado pelo próprio Filho do Deus Altíssimo. É Jesus que vai fazer um milagre exclusivo na sua vida e vai te surpreender. Oh, glória! Declare comigo: Jesus vai fazer um milagre exclusivo na minha vida e ele vai me surpreender. Jesus vai fazer um milagre exclusivo na minha vida e ele vai me surpreender. Nesta palavra nós observamos que a vontade de Deus não é para se entender, é para se viver. Jesus poderia ter curado a todos que estavam ali? Poderia. Jesus poderia ter curado uma grande quantidade? Poderia, mas ele escolheu curar a uma pessoa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e os pensamentos dele são diferentes dos nossos. Não fique pareando o seu sofrimento com o sofrimento do mundo. Tem muita gente precisando mais do que eu. Mas se Deus quiser fazer na sua vida, nem você e nem ninguém tem que entender o que Deus faz. O que nós precisamos fazer, irmãos, é pararmos de ficar buscando entender os milagres. É pararmos de ficar buscando entender o que Deus faz, quem ele abençoa, irmãos. O querer e o efetuar está nas mãos do Senhor.
Irmãos, o nosso Deus é dono de tudo e Ele dá a cada um conforme o que Ele quer, conforme a vontade dEle. Aqui houve uma visita especial de Jesus. E eu quero lhe dizer que há uma visita especial de Jesus aí na tua Betesda, no teu tempo de espera. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão vivendo um tempo de espera tão, mas tão doloroso, que humanamente falando, você pensa que não vai ter milagre, porque você diz há tanto tempo que eu estou nessa situação. Observe bem, irmãos, este homem, ele já não tinha muita esperança mais de que acontecesse milagre na história dele. Em momentos que nós vamos estar da mesma forma que ele, olhando para o nosso cenário, dizendo: acontece na vida de todo mundo. As pessoas passam na minha frente, já vi tanta gente vivendo milagre, mas eu continuo estagnado aqui. Eu continuo vivendo esta dor, este sofrimento, e nada muda na minha história. Era este o pensamento deste homem que era paralítico. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que pensam exatamente assim: nada muda na minha história. Não tem mudança, não tem perspectiva, arasto, candaraia, de transformação. E o Senhor está dizendo: eu vou surpreender você em meio ao tempo da espera. Eu vou surpreender você em meio a este cansaço. Eu não sei quantos anos você aguarda. Eu não sei quanto tempo você tem esperado o agir de Deus na sua vida. Eu não sei quantas pessoas já passaram na sua frente, já viveram milagres e você continua aí. Mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte dos céus hoje. Deus tem um tempo certo de trabalhar e está chegando o tempo dele na sua vida, e o milagre que ele vai fazer vai ser exclusivo. Declare comigo: está chegando o tempo de Deus na minha vida, eu creio. E o milagre na minha história será exclusivo. Está chegando o tempo de Deus na minha vida, eu creio. E o milagre na minha história será exclusivo em um dia comum. Este homem não estava aguardando, irmãos, a água não havia sido agitada naquele momento para que ele aguardasse o milagre. Não, foi um dia comum. Foi quando ele achava que era mais um dia que ele estava no tanque de Betesda, que Jesus resolveu visitar aquele tanque e fazer um milagre na história dele. Vai ser em um dia comum. Tá pensando que Deus precisa de datas comemorativas para fazer milagre? Não. Ele trabalha em dias comuns, irmãos, quando parece que nada vai acontecer, quando parece que o cenário é totalmente contrário. Declare comigo: meu Deus trabalha de maneira diferente. E ele trabalha em meio ao cenário contrário. O meu Deus trabalha de maneira diferente e ele trabalha em meio ao cenário contrário. Tudo pode ser improvável, mas Deus trabalha da maneira dele, fazendo com que a vitória, com que a resposta chegue no meio da impossibilidade. Quando Jesus ele vai falar com aquele homem, irmãos, que estava enfermo há 38 anos, a Bíblia faz questão de enfatizar que Jesus, ele sabia que este homem estava assim há muito tempo. Ou seja, Jesus já sabia do sofrimento dele. Muitas vezes a gente pensa que está aguardando o milagre chegar e Deus não está nem vendo a gente no tempo da espera. Mas o Senhor nos contempla, o Senhor sabe cada frustração, o Senhor sabe cada dor, cada sofrimento, cada dia, cada mês, cada ano que nós passamos e o milagre não acontece, e Ele está no controle de tudo. Aqui nós vemos que Deus tem o controle de todas as coisas, até mesmo do tempo que nos castiga. Porque muitas vezes o tempo da espera vai nos castigar. É como a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, que a esperança adiada faz adoecer o coração. A esperança adiada muitas vezes faz o nosso coração adoecer. A esperança adiada muitas vezes faz a gente ficar entristecido. Mas Deus está dizendo hoje para você: conheça o tempo do seu sofrimento e Ele está findando. O sofrimento deste homem que estava ali no tanque de Betesda estava prestes a findar, e hoje Deus ele libera uma palavra para você. Tem sofrimentos que você vem enfrentando que estão prestes a findar. Declare comigo: eu creio que tem sofrimentos que estão prestes a findar na minha vida. Eu creio que tem sofrimentos que estão prestes a findar na minha vida. Este homem estava tão frustrado que Jesus fez uma pergunta para ele: queres ser curado? E a resposta dele foi, versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe o que era que este homem estava deixando bem claro aqui? Eu estou muito frustrado. Eu estou vendo o tempo passar, as pessoas passam ali na minha frente, nada muda, nada acontece, milagres acontecem na vida dos outros, mas não na minha.
E tem gente que está falando a mesma coisa. Parece que só acontece milagre na casa dos outros. Mas na minha casa parece que nada muda. Parece que os anos de sofrimento vão se perpetuar até o fim dos meus dias. E Deus está dizendo, você vai ver eu te surpreendendo e tirando você dessa situação que parece ser impossível de você sair. Tem situações na nossa vida, irmãos, que parecem, humanamente falando, ser impossíveis da gente sair. Mas hoje Deus diz pra você, mesmo que pareça ser impossível, eu vou te fazer ver milagres, ô glória. Mesmo que pareça ser impossível, eu vou surpreender o seu coração. Este homem expõe a frustração dele pra Jesus. Não tenha vergonha, eu sempre digo isso aqui. De expor pra Jesus a sua dor, a sua frustração. Não fique tentando camuflar pra Jesus, não. Para os outros lá fora, para as pessoas, você não tem que estar mostrando sua dor, você não tem que estar mostrando sua fraqueza, não. Mas para Jesus você pode contar, você pode falar. Este homem fez questão de expor para Jesus, eu estou frustrado. Eu vejo todo mundo recebendo milagre, eu fico da mesma forma, arabacandarasto. A minha vida não muda, a minha história não muda. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, neste exato momento, que Deus está dizendo, eu sei o quanto você tem pensado que a tua vida não muda, que a tua história não muda. Mas eu, o Senhor, te trouxe aqui para lhe dizer, eu vou surpreender o seu coração. Eu vou te surpreender, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai ver aqui, meu irmão, você vai ver aqui, minha irmã, o próprio Jesus deixando bem claro para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda, versículo de número 8, sabe o que era que Jesus estava deixando bem claro para ele? Eu não dependo de tanque, eu não dependo de agitado as águas, eu não dependo do anjo. E eu não trabalho mediante a sua frustração, mas eu trabalho segundo a minha palavra. Eu estou lançando a palavra na sua vida. Você crê que hoje Jesus está lançando a palavra na sua vida e ela será transformada? E anos de sofrimento que você enfrentou que pareciam que era o teu fim estão ficando para trás? Arastu candaraia. Declare comigo, eu creio que anos de sofrimento estão ficando para trás. Eu creio que anos de sofrimento estão ficando para trás. Estava diante daquele homem, aquele que é mais poderoso do que as águas, do que o anjo, do que o agitar, do que a frustração que aquele homem estava vivendo. Quem estava diante dele era Jesus de Nazaré. E hoje Jesus de Nazaré, está diante de você. Declare comigo, eu creio que Jesus de Nazaré está diante de mim e vai ter milagre. Eu creio que Jesus de Nazaré está diante de mim, vai ter milagre, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Messias, o Cristo desejado, visitou o tanque de Betesda por causa de um homem paralítico que estava sofrendo há 38 anos. Não duvide deste Deus que pode visitar a sua casa, que pode visitar as tuas finanças, que pode visitar a sua saúde, o seu ministério, o seu casamento, a sua família, e transformar a sua história por completo, porque Jesus tem poder de transformar aquilo que parece que está perdido. Rasto candaraia. Tudo pode parecer estar perdido, mas quando Jesus quer fazer milagre, ele faz o impossível acontecer. A Bíblia nos diz que logo após Jesus liberar uma palavra, o milagre acontece imediatamente. Declare comigo, eu creio que o imediatamente de Jesus chega na minha história, glória. Eu creio que o imediatamente de Jesus chega na minha história. Versículo 9, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Imediatamente a palavra de Jesus se cumpriu. E aquele homem estava curado, irmãos. Aquele homem estava liberto daquela enfermidade. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu quero lhe dizer uma coisa. O dono do milagre está diante de você, visitando o seu cenário para tirar você de toda a frustração. A frustração, rabasto, candaraia, não determinou o fim da história deste paralítico que estava no tanque de Betesda. Hoje Deus diz para você que a frustração não vai dar a última palavra na sua vida, a sua história não vai terminar da forma que você está pensando que ela vai terminar. Aquele homem pensou, ok, irmãos, eu vou viver aqui frustrado porque eu nunca vou conseguir chegar até as águas quando o anjo agita, porque sempre alguém passa na minha frente e eu não tenho ninguém para me ajudar. Humanamente falando, tudo para mim é desfavorável. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que sabem exatamente do que Deus está falando, porque tudo para você, humanamente falando, é desfavorável.
Mas Deus diz para você hoje, mesmo que humanamente falando, tudo seja desfavorável, eu, o Senhor, te faço viver milagres. Porque milagres, irmãos, não é na possibilidade. Milagres é no meio da impossibilidade. Milagres é quando tudo parece perdido. Milagres é quando nós olhamos e a frustração, abacandará-surabaia, parece que é maior do que a nossa fé, do que a nossa certeza de que o milagre vai acontecer. Eram 38 anos de dor, de sofrimento, de frustração, vendo pessoas, entrava dias, saía dias, pessoas eram curadas, as pessoas recebiam milagres enquanto aquele homem ficava para trás. Chega de pensar que você está ficando para trás. O Senhor tem algo novo para você. O seu milagre não aconteceu ainda porque Deus tem algo exclusivo para a sua vida. Jesus visitou o tanque de Betesda exclusivamente para curar este homem. E hoje Deus diz para você, eu tenho algo exclusivo para você. Eu tenho algo exclusivo para sua casa. Eu tenho algo exclusivo para o seu ministério, para a sua saúde. Vai ser diferenciado o que eu, o Senhor, te farei viver. A partir de agora, meu irmão e minha irmã, não reclame do tempo da espera, mas agradeça porque o que Deus tem para você é diferente. Muitos eram curados ali pelo agitar das águas, mas aquele homem foi curado de maneira diferente. Não foi água, não foi anjo, rabacandarasturabaia, mas foi Jesus, o Messias, o Cristo Nazareno, que estava diante dele e fez o milagre acontecer. Quem vai fazer o teu milagre será Jesus, e o nome dele será glorificado na tua história de maneira sobrenatural. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco, nos mostrando, meu Deus, que sobrenatural acontece quando nós damos a credibilidade à tua palavra, Senhor, quando nós acreditamos que tu és o Deus do impossível, e quando o Senhor lança a palavra, Pai, o milagre acontece. Foi isso que aconteceu na história deste homem. O Senhor deu uma ordem para que ele se levantasse imediatamente, Pai. A palavra do Senhor se cumpriu e eu creio na tua palavra. Eu creio nas tuas promessas, eu creio no teu milagre, mesmo que o cenário seja impossível. Que os teus filhos acreditem, Pai, que não será o mover das águas, não será um anjo, mas será o Senhor Jesus Cristo que vai fazer o exclusivo, o milagre, o sobrenatural, o extraordinário acontecer na história dos teus filhos, e o teu nome irá Candará-Surabaia será glorificado de maneira especial, como foi na história deste homem. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor vai surpreender corações que estão aqui cansados, frustrados, achando que é o fim, achando que não tem a probabilidade de acontecer milagres. Da mesma forma que o Senhor visitou a este paralítico e restaurou a história dele por completo, eu creio que o Senhor vai restaurar a história do teu filho, que o Senhor vai restaurar a história da tua filha de maneira completa. Eles vão ter testemunho para contar, porque eu creio na tua visitação, como o Senhor visitou a Betesda. Eu creio que o Senhor está visitando aqui pessoas de maneira sobrenatural, e haverá milagres, porque o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor é Deus de milagre na nossa história, Pai, e nós glorificamos o teu nome, pois temos a convicção de que o Senhor faz o impossível acontecer para dar vitória ao teu povo, como o Senhor fez aqui na história deste paralítico. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra,
Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Jesus, ele visitou o tanque de Betesda para trazer uma cura exclusiva para este paralítico que sofria horrivelmente há 38 anos, o Senhor também visita a sua história. Não importa o tempo, os meses, os anos, os dias de sofrimento. O que importa é que Jesus, o próprio Jesus, resolveu mudar a sua vida. Da mesma forma que o milagre foi exclusivo e de maneira imediata na história deste homem, creia que Deus vai fazer o exclusivo acontecer na sua vida e será imediatamente que Deus surpreenderá o seu coração. Deus vai fazer surpresa, Deus vai alegrar você de maneira especial, te mostrando que Ele é o Deus que conhece o seu sofrimento e que Ele está às portas, Ele está prestes a tirar você dele. Essa história não vai terminar da forma que você tem pensado. Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida e você verá o nome do Senhor sendo glorificado na sua história, como este homem viu milagres. Se prepare, Jesus visita a sua história como ele visitou a Betesda e faz o impossível acontecer na sua vida. Tem milagre chegando. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.